O Chico Otávio é repórter do Globo, um dos grandes repórteres investigativos do país, e está lançando um livro sobre Eduardo Cunha. Chico, fala um pouco sobre a sua experiência com Eduardo Cunha. Bom, eu escrevo sobre Eduardo Cunha há quase 20 anos, né? Dá para dizer que ele é um dos principais personagens das minhas reportagens. Eduardo Cunha entrou no meu radar desde que era presidente da Companhia Estadual de Habitação, ainda no governo Garotinho. E tem mais de, acho que tem uns 20 anos já isso. Um cara assim fundamental no meu trabalho de investigação. Como eu sou mais velho, aí eu comecei com ele na Telerge, lá atrás. Telerge, eu peguei. Quais os pontos? Eu estava vendo um resumo que saiu no Globo. O pai dele já tinha problemas já com... É uma das nossos furos, digamos assim, né? Eu fiz esse livro em parceria com a Loja Piara, só queria registrar isso. É o segundo livro que a gente faz junto. O primeiro em 2015, Os Porões da Contravenção, sobre a aliança da repressão política com a contravenção, o jogo do bicho, né? E como deu muito certo, a gente resolveu se juntar de novo para fazer o livro do Eduardo Cunha. E assim, desse nosso trabalho de apuração, nós descobrimos através de ex-assessores do Eduardo Cunha que, embora o Cunha disfarçasse, o pai sempre teve um peso muito grande na vida dele, na construção da personalidade que ele tem. E a gente resolveu investigar o pai e descobrimos esse inquérito que estava arquivado lá no STM. Incrível, assim, de ver que o Eduardo Cunha teve um pai preso também, né? Não é o primeiro Cunha preso da família. E o pai, qual que era a profissão dele? O pai era jornalista, ele tinha também uma pequena construtora, ele vivia muito circulando pelos estados e fazendo articulação política, né? E foi numa dessas conspirações que ele foi pego pelo exército, né? Isso logo depois do golpe, salvo engano, esse episódio é de 67, e ele estava ali numa articulação para impedir a derrubada do então governador capixaba e se fazendo passar por um agente do SNI, quando não era um simples civil. Mas eu não quero dar muito detalhe, não. Pois é, assim, eu, por exemplo, respondi a 6 ações judiciais. Eu acho que eu disputo com o Moreno, o falecido Jorge Bastos Moreno, o título de quem mais foi processado. O Moreno tinha mais de 20 processos, porque pela história do coisa ruim. Toda vez que o Moreno citava coisa ruim, era processo em cima dele, né? E o Moreno me contava que não conseguia resistir à tentação. Era muito engraçado até. Mas ele foi um cara vingativo, assim. Eu me lembro, assim, numa audiência em Duque de Caxias, aliás, no meu caso, o processo era juizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, porque o jornal, a gráfica do jornal ficava lá. Então ele entendia que o dano moral era praticado em Duque de Caxias, e muitas vezes eu tinha que me deslocar. Eu dou aula às segundas, né? E ele sempre marcava as audiências ou na segunda ou na sexta, por causa da atividade parlamentar, e eu tinha que me deslocar até Duque de Caxias para comparecer às audiências. E numa dessas o advogado disse que lamentava não ter mais o duelo no Brasil, porque nós dois já teríamos resolvido tudo na base da arma, da pistola. A gente percebe que a grande especialidade dele era ser operador, né? Ele foi operador com o PC Farias, foi operador com o Dornelles, quando ele foi do INSS. Esse era o know-how dele, né? Eu acho que, assim, os principais parceiros políticos dele, para mim, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, lá atrás, o PC Faria, desde a campanha do governo da vitória do Collor, em 89, isso está muito bem retratado. Daí veio a Telerge, e depois uma parceria, assim, muito importante na vida dele com o Garotinho. O Garotinho foi uma palha importante na carreira política dele, né? Foi a partir dessa parceria, em 2002, o Garotinho teve um peso fundamental na vida dele. Foi do SEDAI que ele pegou no governo do Garotinho, né?
No governo Garotinho foi SEAB, SEAB. Companhia Estadual de Habitação. Ele já enfrentou um escândalo na SEAB, que é o escândalo da Grande Piso, e depois, no governo Rosinha, foi a SEDAI. Ah, ele continuou com o governo Rosinha também? Sim, ele deixou um preposto lá, né? Era um time de aliados, e é nesse momento que ele começa a operar com o Lúcio Funaro. A primeira operação da dobradinha Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, que depois vai se estender para o campo federal, ela acontece na SEDAI. E a gente está falando de 2002, 2006. Agora, essa parceria dele, esse salto dele para o governo federal vem através dessa parceria no PMDB com o Temer e turma do Temer, né? Sim, o salto dele vem a partir da eleição para deputado federal e principalmente depois do rompimento dele com o Garotinho em 2006. E aí ele começa a trabalhar e a operar em Brasília, e daí se aproxima daquilo que o Ministério Público Federal denominou de quadrilhão do PMDB. Quando que ele começa a perceber o potencial político aí dos evangélicos? Olha, a gente acredita que lá no governo Garotinho, né, porque ele tem assim uma espécie de padrinho, um cara que ele chama de segundo pai, chamado Chico Silva. Não sei se já ouviu falar, Nassif. Ele foi dono de uma rádio aqui muito popular, uma rádio evangélica chamada Rádio Melodia, e era o secretário estadual de habitação quando o Eduardo Cunha presidiu a SEAB, e foi assim uma espécie de anfitrião do Eduardo Cunha na vida política, o Chico Silva. Morreu agora uns 5 anos atrás. Você chegou a levantar as relações premiadas dele? Por que não foram aceitas? Eram muito pesadas, eram muito genéricas? O que aconteceu? Olha, são várias as razões, né? Eu acho, na minha opinião, a primeira delas diz respeito ao peso, ao tamanho do Eduardo Cunha. Na minha opinião, a Força Tarefa de Curitiba e do Rio, eles entenderam que havia necessidade de manter o Eduardo Cunha preso como uma espécie assim, de exemplo, de símbolo, né? Como é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. E, em segundo lugar, porque eles também não viram grande relevância naquilo que até então o Eduardo Cunha quis entregar. Porque, assim, não adianta a gente fazer barulho, né, na mídia e tal, e na hora H ali, na discussão do conteúdo, não apresentar nada significativo. Tem uma diferença nisso. Mas eu acho que isso ainda é um processo em andamento. O Eduardo Cunha mudou de advogado recentemente e foi transferido aqui para o Rio de Janeiro, como você sabe, e isso pode abrir aí um novo campo de negociação. Mas até então eu acho que não havia interesse por parte do Ministério Público Federal de aceitar a delação concordar com a delação do Eduardo Cunha, embora, lógico, isso precise da homologação do Poder Judiciário. Uma característica dele era o mapeamento dos centros de poder. A gente viu aí leis que ele aprova em favor de associação de delegados, de juízes. Você chegou a mapear essas relações deles com essas corporações? Ele tinha realmente uma preocupação muito grande de se aproximar, né, de construir pontes. Em algumas vezes ele inclusive tentou trabalhar em causas que construísse uma relação simpática, né, entre ele e o judiciário, mas depois isso se provou que isso não foi suficiente, né? Até o projeto da bengala, da extensão da vida útil do magistrado até os 75 anos, ele esperava adocicar o judiciário. Depois parece que ele se arrependeu ou se sentiu traído quando foi o próprio judiciário que mandou prendê-lo. E as relações dele com a refinaria de Manguinhos, que é conhecido aí como um centro de lavagem de dinheiro, mas é intocada. Manguinhos foi um furo nosso, né, meu e da Maiá. Era uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Delegacia de Polícia Fazendária. Era um esquema de fraude. Eu nunca tive dúvidas, né, de que
Manguinhos nunca refinou uma gota de petróleo, entendeu? Eu quero que me provem que refino o Manguinho fez, que combustível pronto saiu de Manguinhos. Aquilo ali era, na verdade, um polo de sonegação fiscal, né? Servia aos interesses dos sonegadores. E essa investigação, que era, a princípio, para combater a sonegação fiscal, descobriu que esse grupo tinha alianças no mundo político, como uma espécie assim, de blindagem, e no mundo político, o político que mais atuava, mais fazia lobby em defesa de Manguinhos, né, do grupo que liderava a refinaria de Manguinhos, né, comandado pelo empresário Ricardo Magro, era o Eduardo Cunha. Mas outros políticos apareceram nessa investigação também. O Edson Lobão Filho foi outro político que estava lá. E assim, engraçado, porque quando a polícia e o Ministério Público do Estado descobriram que havia relações entre os dirigentes de Manguinhos e o Eduardo Cunha, remeteram todos os autos para o Supremo. E eu, assim, vejo, eu acho que isso foi em 2006 ou 2007, Nassif. Foi uma oportunidade perdida pelo Supremo, né? Eu acho que o problema Eduardo Cunha já podia ter sido enfrentado com pelo menos uma década de antecedência. Bom, ele teve uma blindagem aí para viabilizar o impeachment, depois ele acabou preso, mas lá atrás, a que você atribui essa blindagem dele? Às vezes, olha, às vezes é desinteresse, né? Às vezes até ineficiência, porque eu não sei, não me lembro que era o ministro relator, mas ele constatou que as provas eram incipientes, mas também porque não se investigou, porque não houve motivação por parte das autoridades. Para mim foi isso. Eu acho que o Eduardo Cunha, de certa forma, ainda encantava, né? Muita gente se enganava com o Eduardo Cunha. Agora, posso dizer que eu, assim, sempre joguei duro ali como repórter, é lógico, e eu quero deixar isso bem claro, não é um livro apaixonado, entendeu? Ele é um personagem, eu não tenho nem simpatia, nem ódio pelo Eduardo Cunha, eu apenas acho que ele é um personagem central da política brasileira das últimas 2 décadas. Daí a escolha do personagem para esse nosso projeto, meu e do Aloy. Bom, nos anos 90 tinha uma disputa entre ele e o Zé de Castro, que era um operador do Itamar, em torno da Telege. Como é que ele conseguiu se manter na Telege após a queda do Collor? Eu tenho uma hipótese, posso falar? Pode. Olha, o Collor caiu, o Eduardo Cunha não queria perder a Telege. Ele ainda tentou fazer uma pressão danada junto ao Eduardo Cunha. Fernando Henrique Cardoso, inclusive, acho que menciona isso nos diários dele, e não conseguiu. Ele acabou caindo, ainda durou um pouco, ainda ficou um pouco presidindo a Telege durante o governo Itamar, mas acabou caindo. Eu acho que a raiva dele, como ele era um cara assim, que gostava de se vingar de quem tirava, digamos assim, é o caso, por exemplo, da Dilma, né? Essa eu vivi muito bem, porque esse episódio é de 2010, Dilma tinha sido, era a eleição de 2010, e Dilma tinha tomado posse em 2011, salvo engano, e nós aqui no Globo, eu não me lembro se eu fiz isso também, acho que foi com a Maia Menezes, mas nós publicamos uma série mostrando a operação do Eduardo Cunha em Furnas e no Fundo Real Grandeza. Cara, o mesmo modelo que ele havia desenvolvido na SEDAI durante o governo Garantinho. Ele praticamente assim migrou para a área federal um esquema que ele havia montado no governo estadual. E a gente mostrou essas operações, mostrou como é que ele já estava entrando na área de PCHs, pequenas hidrelétricas, centrais hidrelétricas e tal. E assim, cara, a Dilma foi categórica, né? A gente saiu com a série, acho que na primeira metade de fevereiro de 2011, e ela em seguida demitiu o então presidente de Furnas, que era uma indicação dele na Dalute. Ele ficou com muita raiva. Ele perder Furnas, perdeu o Fundo Real Grandeza, deixou ele com muita raiva. Bem parecido com essa história que você acabou de contar lá atrás do governo Itamar. Você vai vendo como é que as coisas são recorrentes, né, Nassif? Bom, no PMDB você tinha
o quarteto lá, né, que era Temer, Padilha, Moreira Franco e ele. Aparentemente, ele era o sujeito, a personalidade dominante. Você chegou a levantar como que era a relação entre eles lá? Cara, eu acho assim, na verdade, ele sempre foi um operador, né? Então, o que ele tira é o poder do dinheiro. Ele, assim, o Nassif, ele resolvia as pendências de campanha dos deputados, né? Os deputados, assim, terminavam as campanhas eleitorais completamente endividados e ele resolvia. E isso deu a ele uma posição de liderança na cúpula do PMDB, sem dúvida. E, assim, ele levava e saía de uma maneira muito competente. Ele era um executivo desse submundo da política. E talvez por isso ele tenha chegado a esse posto, alcançado esse status dentro da cúpula do PMDB. Os defensores dele falavam muito aí na fé dele, que ele era um marido exemplar, que trabalhador, você podia até discutir a formação. Mas um ponto indiscutível é que ele era de uma enorme competência para conhecer o regimento da Câmara, né? Impressionante, cara, assim, como ele conseguia destrinchar e usar com a máxima eficiência o regimento interno, né? E montou um eficiente balcão de negócios com as medidas provisórias. Impressionante, assim, como ele era o rei do jabuti, né? A medida provisória era sobre o agronegócio e ele jogava lá dentro uma história, um benefício para a área portuária. Era assim que ele agia. O cara era mestre nisso. Chico, você atuou no caso das milícias, no caso aí dos porões da ditadura, no caso da Marielle, no caso do Bolsonaro, agora no caso do Eduardo Cunha. Como é que está a sua vida em termos de ameaças? O Nassif, eu acho, assim, eu tenho dito, né, que infelizmente o Rio, espero que o Brasil também não padeça do mesmo mal, está vivendo um problema epidêmico que é o crescimento vertiginoso da milícia, principalmente aqui no Grande Rio, na malha urbana. E você vai ver milícia entrando em tudo quanto é negócio. A gente mostrou, eu falo a gente, porque também me dividi essa pauta com a Vera Araújo, né, que é uma brilhante repórter especializada em segurança pública, mas assim, no ano passado a gente mostrou, foi capa do jornal inclusive, que a milícia de Rio das Pedras estavam entrando fortemente na área da construção ilegal. Todo o ciclo da construção, desde a extração ilegal do saibro, da areia, passando pelas lojas de material de construção e a obra em si dos prédios ilegais e depois a venda e o aluguel desses imóveis, principalmente para esses trabalhadores de baixa renda que precisavam ficar perto dos seus empregos nos shoppings e condomínios de luxo da Barra da Tijuca. Então, a nossa matéria usava como exemplo a Muzema, mostrando como é que a milícia tinha entrado forte na construção ilegal da Muzema. E assim, juro, como é que um fiscal da prefeitura pode entrar lá e embargar uma obra dessa, coitado? Ele com aquele coletinho dele da prefeitura. Os caras armados de fuzil, metralhadora, escopeta e tal. E aí, um ano depois, houve uma tragédia, exatamente nessa mesma Muzema, com exatamente dois prédios construídos ilegalmente e também, de novo, envolvendo a milícia. Então, é preocupante. E aí, a milícia aparece, se cruza com a investigação do crime da Marielle e qualquer outra atividade ilegal, inclusive essa, assim, já caiu por terra essa ideia de que a milícia enfrentava o tráfico. Já há histórias que a milícia está não enfrentando, mas se associando ao tráfico. Como é que está atualmente o espaço de manobra das milícias? Olha, no início do ano, né, houve uma operação importante, que eu acho até que é um desdobramento do caso Marielle, chamada Os Intocáveis. Foi quando caiu a cúpula da milícia de Rio das Pedras. Realmente, assim, eles eram intocáveis, assim, e finalmente, eu acho que uma investigação muito tocada pelo GAECO, né, que é um grupo especial de combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado, e em parceria com a polícia, sem dúvida, assim,
de tirar o chapéu. A operação foi muito bem sucedida. Agora, resta saber até quando vai essa disposição aí, ou vai continuar essa disposição das autoridades de fazer esse enfrentamento, quando você vê miliciano egresso dos quadros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Chico, qual a programação de lançamentos aí do seu livro? Olha, por enquanto, né, a gente tem um lançamento aqui do Deus. Você sabe a razão do título do livro, né? Sim. Deus tem a misericórdia dessa nação. A frase dele lá na sessão do impeachment. A gente tem um lançamento previsto para segunda-feira agora, na Travessa de Botafogo, às 19 horas, aqui no Rio. E na semana que vem também, acho que é dia 30, eu vou checar, mas é dia 30, em Brasília. E assim, eu acho, né, que a editora, a Record, está vendo aí a repercussão do livro. Se ele performar bem, certamente a gente vai merecer da editora uma data de lançamento em São Paulo, porque eu quero ir muito. E conto com a sua presença. Ô Chico, parabéns pelo seu livro e sucesso aí no lançamento. Obrigado, assim. Valeu mesmo. Prazer em estar no teu esquema aí de vídeo, né? Isso.